Presidente, eu fiz críticas ao senhor durante a pandemia. E aí eu falei, não, vou fazer diretamente para ele, para que ele dê o lado dele para eu entender. Presidente, o senhor tinha uma aprovação de quase 50% do seu governo no final de 2020. Ou seja, já tinha um ano de pandemia. E o senhor tinha uma aprovação que te reelegeria provavelmente no primeiro turno, né? 50% de aprovação. No final de 2021, com o Brasil todo vacinado, ou quase todo, né? Uma boa parte, o senhor caiu para 30%. O que me faz entender é o seguinte, o teu maior problema não foi na pandemia as coisas que o senhor disse na pandemia, mas sim o discurso colocado de que o senhor é um genocida que não quis comprar vacina. Esse sim deve ter feito impacto nas pessoas. Aí eu estudei sobre isso, eu vi que tem uma MP assinada. Se eu falar alguma coisa, alguma bobagem, por favor, me corrija, porque realmente é bem difícil ler o processo todo lá, porque cada MP tem 76 linhas, aditivo, não sei o que, não sei o que. Ela falei, pelo amor de Deus. Até pra mim eu tenho dificuldade. Eu preciso estudar direito pra ler esse negócio aqui, né? Bruninha me ajudou, liguei pra minha advogada, falei, o que tá escrito aqui? O que é esse negócio aqui? E aí tinha uma MP, que o senhor assinou também, né, evidentemente, autorizando a compra, isso desde 2020, né, antes de ter a vacina. Mesmo se a Anvisa não aprovar, a gente pode, se houver aprovação de órgãos exteriores como Estados Unidos, China, Europa e Japão. Eram 5 países. Alguma coisa assim. 5 países, tinha um grupo que era Eles tinham que, se houvesse essa aprovação, poderia comprar a vacina. Sim. Ok. E aí já havia uma determinação também de vocês, uma MP, com a verba destinada para essa vacina. Portanto, 2020, sim, positivo. Portanto, a compra da vacina estava absolutamente definida e com uma MP para antecipá-la se a Anvisa demorasse. Sim. Ok? Em determinado momento, a Pfizer manda para vocês uma proposta dessa vacina, que ainda não havia sido aprovada nem nos Estados Unidos e, portanto, vocês legalmente não podiam comprar a vacina quando eles mandaram a prova. Tô certo? Certo. Bem. A bula da Pfizer, que eu tive a curiosidade de ler, meu amigo Marcelo me mandou em inglês para que eu lesse, ela diz lá o seguinte, que não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. E pior, ela não sabe quais são os possíveis efeitos colaterais. E aí vem um momento do contrato lá que diz, nós não nos responsabilizamos, o senhor não tem a Anvisa te dando ok, e isso cai nas suas costas, como você explicou no FOO, é compreensível. Você fala assim, peraí, vou eu dizer para as pessoas que ela pode tomar um negócio que está escrito que não sabe qual que é? Se a Anvisa não me disse, o outro lado dos Estados Unidos ainda não me disse, a empresa não se responsabiliza, a responsabilidade vai ser minha. E, portanto, se desse errado, o senhor ia apanhar politicamente uma barbaridade. Politicamente? E me matar, pô. Exatamente, essa é a minha dúvida. Sabe efeito colateral. O que te deu mais medo de assinar isso e bancar e falar, foda-se, vou fazer? Não. O lado político ou o lado de falar, porra, eu acho que não funciona? Fui em duas linhas. Primeiro eu divulguei o que seria a bula, o contrato. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Tá. Quando é que foi superado isso? Quando o Congresso aprovou um projeto dizendo que eu não tinha responsabilidade sobre isso. Daí o que eu fiz? Eu falei, pessoal, que eu não vou tomar vacina. Ou vou tomar vacina porque o último eu tomar. Outra, como eu já havia também contraído o vírus, mais ou menos naquela época, eu passei a ser vacinado. Qualquer médico diz para você... você fica 6 meses, pelo menos, tranquilo. Que você contraindo o vírus, e se curando, obviamente, você tem uma carga mais imunizante do que quem tomou a vacina, que era algo experimental ainda. Na época era isso. Então, olha só, a primeira vacina, pessoal, ela não comprou vacina em 2020. A primeira vacina aplicada no mundo em 2020 foi no início de dezembro de 2020. 30 dias depois, essas vacinas começaram a chegar no Brasil. Alguns reclamavam, não comprou o suficiente. O próprio contrato com a Pfizer, depois, passou a ser muito mais vantajoso para nós pela quantidade de vacinas. Eu não neguei comprar vacina. Compramos vacina, mais de 500 milhões de doses. Sim. Só não tomou quem não quis, mas eu fui bem claro. Que era a Pfizer dizia que não nos responsabilizamos por efeito colateral, quando usei uma figura de linguagem, né? Que daí eu me arrebentei. Pode virar jacaré. Se arrepende da frase, né? Mas eu tenho que mostrar. Eu não posso. Ao ter informação até privilegiada como essa, eu só negar para o povo em troca de uma reeleição, meu Deus do céu. Eu não posso fazer isso. São vidas em jogo. Hoje em dia tem gente que me procura, te vê por aí, não tem espaço na mídia, zero na mídia, falando que o seu parente, seu filho, teve trombose. A Anvisa agora, no estudo de ontem, numa nota de ontem, anteontem,
fala já de alguns efeitos colaterais, entre eles miocardite. E daí a própria Anvisa diz que os benefícios são maiores do que os efeitos colaterais. Espera aí, qual o benefício da vacina? É imunizar, não é isso? É. Você vê hoje em dia pessoas com a 4ª dose contraindo o vírus. Daí eles dizem... mas contrair, ela nunca diz que deixa de contrair, ela só deixa de ficar grave, né? Mas é o que, por enquanto, está uma interrogação em cima disso. Não vou falar que é contra, não vou falar contra nem a favor. Melhorada, né, presidente? Não sei. Tá, isso aí... Pai, seu app de vídeos curtos.